eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar de algo muito importante, que está em Josué capítulo 11, capítulo 7, versículos 11 ao 13. Vamos falar de algo que você precisa fazer para estar diante de Deus, fazendo a sua vontade e renovando a aliança. Israel pecou e violaram, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dizes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aleluia. Esta passagem vai falar da aliança quebrada, da aliança desfeita, da aliança, aleluia, que foi destruída por conta de atitudes errôneas. Esta palavra fala de um assunto extremamente importante para nós cristãos. Trata-se do perigo que corremos quando quebramos ou não honramos a nossa aliança com Deus. Mas o que seria uma aliança? É um contrato, um pacto, um acordo, um compromisso mútuo entre duas ou mais partes, em que se estabelece deveres e direitos de obrigações e privilégios entre as partes envolvidas, podendo ser instituída entre pessoas, empresas, sociedades ou até países. A aliança, no sentido bíblico, é o estabelecimento de uma relação com Deus ou com pessoas, baseadas em um compromisso de fidelidade, um voto solenemente estabelecido. Nosso relacionamento com Deus está fundado numa aliança com Ele. E quando quebramos, perdemos o direito de reivindicar os benefícios e as bênçãos desta aliança. Deus é o Criador da aliança. Ele valoriza as alianças. No relacionamento com o homem, o Senhor sempre se moveu por alianças. Foi assim com Adão, Noé, Abraão. Ele não trata uma aliança como algo comum, mas é o primeiro a honrar e a exigir o cumprimento daquilo que foi acordado. Esse texto que lemos descreve exatamente um episódio na conquista da terra prometida, onde houve uma quebra de aliança. No capítulo 6 do livro de Josué, o povo de Israel, ao atravessar o rio Jordão, se depara com a fortificada cidade de Jericó e suas muralhas intransponíveis. A estratégia usada por Josué não fazia nenhum sentido em termos militares. Mas quando o povo obedeceu à ordem do Senhor e marchou durante 7 dias ao redor da cidade, as muralhas caíram, eles tomaram Jericó
e os habitantes das outras cidades ficaram aterrorizados. O segundo alvo do exército israelita seria contra uma cidade chamada Ai. Josué envia homens para espiar a cidade e acharam fraca a pequena. Então ele mandou apenas uns 3.000 soldados, esperando uma vitória rápida e fácil. Entretanto, a Bíblia diz que os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Está em Josué capítulo 7 e o versículo 5. Josué foi buscar uma resposta de Deus sobre o motivo daquela derrota, se humilhando na presença de Deus. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, e ele e os anciões de Israel deitaram sobre pó sobre a sua cabeça. A resposta do Senhor foi: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de suas bagagens o puseram, como está em Josué 7:11. Aliança é uma responsabilidade, é um compromisso, é um relacionamento, é uma atividade entre duas ou mais pessoas. Neste caso, estamos falando a atividade, a intimidade, o compromisso, a atitude entre você e Deus, entre você e as coisas do céu, entre você e o seu compromisso com Deus. É bem verdade que quando nós fazemos esta aliança, entendemos que uma das estratégias mais terríveis que o diabo tem usado para destruir igrejas, famílias e pessoas é nos levar a quebrar a aliança com nosso Deus. 3 perguntas básicas vou deixar aqui. De que forma quebramos a nossa aliança com Deus? Quais as consequências de quem quebra aliança com Deus? Como podemos renovar a nossa aliança com Deus? Nós quebramos aliança com Deus quando pecamos. Israel pecou, violou, quebraram a minha aliança, diz a palavra, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. A maioria das pessoas não compreendem e ainda não vão compreender o poder destrutivo do pecado, já que acreditam que pecar não passa de um simples ato de desobediência a Deus, mas o pecado ele traz péssimas, terríveis consequências sérias diante de Deus. O pecado pode ser individual, mas afeta as pessoas à nossa volta. Se você prestar atenção no texto, vai perceber que quem cometeu o pecado foi apenas Acã, porém todos que estavam à sua volta sofreram as consequências. Assim também acontece conosco. Todos que estão ao nosso redor sofrem as consequências dos nossos pecados. Alguns mais diretamente, como nossos filhos e esposas, outros de forma indireta, como a igreja, amigos e sociedade. O que eu aprendo com isso? Que nós não somos ilhas, vivemos em comunidade. Assim como no caso do mosquito da dengue, né? A negligência do vizinho afeta a nossa vida também. Quando a palavra fala que prevaricaram, transgrediram, saíram da vontade do céu, os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué capítulo 7, versículo 1. No capítulo 6, 18 ao 19, Josué declara qual seria o destino do despojo de Jericó. A prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, o restante deveria ser destruído.
Mas eles não atenderam a voz de Josué. Eles levaram consigo, escondidos, e estavam agindo com furtos erroneamente, achando que não seria cobrado. A Bíblia diz qual foi a natureza do pecado de Acã, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. Cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Josué capítulo 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. A Babilônia representa na Bíblia os valores distorcidos do mundo. E quando Acã rouba algo considerado maldito e coloca dentro de sua tenda, ele faz o que muitas vezes nós também fazemos em nossas vidas, ao trazer para o nosso lar capas babilônicas. Hoje os valores do mundo têm feito parte da nossa vida cristã de uma forma muito sutil. O grande desafio em nossos dias é não se conformar, é compreender que o anátema não deve nos atrair, pois o seu fim é a destruição. A segunda parte que Acã pegou, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. Cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã roubou aquilo que era do Senhor, já que toda a prata, ouro, vaso de metal, todo o ferro que havia sido consagrado ao Senhor, não deveria ter sido removido, levado com eles. E é isto que muitas vezes nós fazemos quando retemos a parte que não nos pertence. Vou mais longe e afirmo que tudo que deveria ser consagrado ao Senhor e nós guardamos, pecamos à semelhança de Acã. E este tudo inclui nossos bens, os dons que Deus nos tem dado, nossas habilidades, nossa vida. Precisamos olhar para o nosso próprio pecado com mais consciência do seu poder destrutivo. Quais as consequências que vamos levar quebrando aliança com Deus? O pecado destrói a vida, traz tristeza às pessoas à nossa volta e nos faz quebrar aliança com Deus. O pecado nos deixa vulneráveis diante do nosso inimigo. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, como está em Josué 7,12. Muitos cristãos fracassam, mesmo quando a batalha é pequena e mesmo quando o inimigo, seja ele qual for, não se apresenta renhido, cruel. Tudo isso porque simplesmente não levam a sério as advertências da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Isso quer dizer que o tempo que nós levamos para pecar, para entender que esse pecado terá consequência, talvez esse tempo tenha mantido a aliança sua quebrada com Deus. E aí está o perigo. Uma poderosa vitória de hoje, de ontem, não nos garante uma pequena vitória de amanhã. A guerra é contínua. E nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. O pecado vai nos afastar da presença de Deus. Já não serei convosco, diz em Josué capítulo 7, versículo 12, parte B. Toda aliança, todo pacto, todo acordo quebrado vai gerar uma consequência. Tem uma irmã que está aqui na minha rede social dizendo: eu estou arrasada e sem fé, que venha a minha morte, Jesus. Mas eu quero lhe dizer, pelo sangue do Cordeiro, que Jesus, ele é a própria vida. E não vai valer a pena pedir a morte. Pelo contrário, você tem que pedir a vida. E na vida pedir perdão. Se arrepender, porque Jesus, que é a própria vida, está te dizendo: eu te darei vida e vida em abundância.
Renove a sua aliança com Deus e esse sentimento de morte, de perca, de desastre será restaurado, Reidiane. As situações em que você faz aliança, pacto e quebra, pode ver que num casamento, numa parceria empresarial, tem um contrato de aluguel que causa até arrependimento, porque no contrato está escrito assim: olhe, se arrebentar o contrato, você vai ter que pagar não sei quantos mil. Num relacionamento conjugal, você vai levar uma grande bagagem. Tenta imaginar quebrando uma aliança com Deus. Às vezes estamos na igreja. Às vezes estamos dentro do arraial. Mas precisamos renovar a aliança com Deus, restaurar a aliança. Porque como dizia o Senhor para Josué e aquele povo de Israel, foi quebrada a aliança com ele. Era preciso restauração. E como é que nós podemos restaurar a aliança com Deus? Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vai repreendendo as coisas condenadas do vosso meio, essas palavras de maldição. Vai tirando essa tristeza do seu coração, enquanto a vida, a esperança. Quando o Senhor diz na sua palavra: põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. O Senhor não está dizendo que vai vir tudo de mão beijada, não. O Senhor não está dizendo que vai cair do céu o que você precisa, uma cura, uma salvação, uma quantia, não. É necessário a perseverança. É necessário a vigilância, é necessário a boca no pó. Como alguns irmãos até brincam às vezes, não é o pó na cara não, é a boca no pó. Para que haja assim talvez esperança. E eu vou mais além e digo: há esperança para a árvore cortada. Porque ainda tendo ali raiz, a sua raiz vai pegar a água da vida que desce do trono e vai restaurar-se. Mas é preciso disposição, se dispor e dizer: Senhor, eu estou aqui disposto a pagar o preço. Eu estou disposto aqui a mudar de atitude. Eu estou disposto aqui a me santificar, a tirar tudo que não te agrada e restaurar a minha aliança. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas há um tempo para restauração. O Senhor está te dando o direito a você se arrepender, a procurar a santidade, lutar contra o pecado dentro de nós mesmos, às vezes a blasfêmia, aquela injúria, falar, desejar a morte por alguma situação na vida. Mas em nome de Jesus, quebre esta autoridade que você está dando ao inimigo. Quebre esta autoridade que você está dando ao inimigo da tua alma. Recurso financeiro, desprezo de alguém. Talvez a palavra diz que a família me apavore, que eu me cale e não saia da porta. A situação é de desprezo, de humilhação, de alguém virar-se as costas, mas o Senhor está te dizendo: renova a aliança comigo. Te santifica hoje. Garante a vitória. Para vencer amanhã é necessário continuar o processo de arrependimento, de restauração de aliança com Deus. Hoje o Senhor te convida a renovar esta aliança com Ele. O Senhor Jesus está deixando bem claro aos que o seguiam que não bastava apenas simpatizar com Ele. Era necessário firmar esta aliança. E você que está aí, ouvindo esta palavra, será que te causou arrependimento? Será que você deseja restaurar a aliança com Deus? Ai, irmã Milka, eu estou na igreja há anos, não sinto mais alegria. Não sinto mais aquela força que existia dentro de mim, missionária Milka, eu estou me sentindo fraca.
Parece que está faltando algo. Eu tenho algo para te dizer. Talvez algum pecado de omissão, algum pecado da prostituição, de um vício, de uma atitude errônea, te afastou de Deus. Mas em nome de Jesus agora, diga: eu quero restaurar a minha aliança. Eu quero que Deus me ajude a tirar tudo que tem desagradado a Ele, para que eu possa renovar a aliança com Deus. Deus é contigo. Restaure esta aliança agora, em nome de Jesus.